O título da mensagem é Ansiedade com amanhã. Êxodo 16, 15. Êxodo 16, 15. Diz assim: E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: Isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e os que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde e guarda para vós até amanhã. Diga, até amanhã. Sabe, é tão maravilhoso como que Deus nos instrui. É tão maravilhoso como Deus fala de maneira sutil conosco, e a gente percebe que Deus está nos instruindo, como Deus está nos levando a um outro nível. Quando você vê que Deus dá o maná ao homem no deserto, a primeira coisa que nós aprendemos quando ele ensina sobre educação. Cada um pega segundo a capacidade do seu comer. Por isso que uma das manifestações da carne de Gálatas 5, quando fala dos 9 frutos do Espírito e as 9 manifestações da carne, porque não é fruto da carne, porque a carne não dá fruto, mas a velha natureza só dá manifestações, e fala dos 9 frutos do Espírito, um fruto para combater cada manifestação da carne. A Bíblia diz que a glutonaria está enquadrada numa das qualidades, está classificada na qualidade de pecado. A glutonaria. As pessoas ouvem falar de lascívia como pecado, como ira como pecado. Aliás, uma ira manifesta em outra pessoa, né? Não uma ira por se irar. Porque a Bíblia diz, que nós devemos irar, mas não pecar. Ira é uma manifestação humana, mas uma ira não controlada, ao ponto de ofender outras pessoas. Agora, você imagina que Deus, a gente vê isso tudo, a gente vê a inveja como pecado, mas a glutonaria a gente não vê como pecado. Já reparou? Comer demais não é pecado, né? Mas a Bíblia diz que comer demais é pecado. A pessoa que come até com o olho, conhece alguém assim? Meu Deus do céu. Outro dia nós fomos na churrascaria, aí a gente estava lá e veio o rodízio, vai comendo, vem descendo, cupim, picanha, não sei mais o que, vamos comendo. E aí no final, o camarada estava assim, ó, passando a mão na barriga. Aí o garçom passou, percebeu que ele estava passando a mão na barriga, de tanto comer, perguntou para ele: Ô moço, o senhor quer um sorrisal? Ele disse: Não, moço, se coubesse um sorrisal, eu comia mais um pedaço de carne. Isso é só uma piada, tá, gente? É só você entender. Tem gente que é assim. Não come, já dizia meu padrasto, né? Come para viver, não come para morrer. E aí Deus está dando a primeira instrução. Mas sabe o que é isso? Isso é uma manifestação de uma pessoa com a ferida na alma. Uma pessoa que ela vai
ela passou fome ou passou algum tipo de necessidade, alguma dificuldade, eles acham que aquele prato de comida ali é o último da vida deles. Meu Deus do céu, toma à frente de todo mundo. E aí Deus já ensina uma pessoa a ter controle sobre o seu apetite. Quem está ligado? Deus não é um Deus cuidadoso, irmãos? Ele é um Deus cuidadoso. Deus está ensinando uma dieta para uma pessoa, ela ter uma vida melhor. Eu sei que tem pessoas que o organismo absorve mais os nutrientes do que o outro, então acaba engordando um pouquinho mais do que o outro. Nem todo mundo que engorda é porque come muito, mas a maioria engorda porque come muito. E dilata o estômago e nunca vai ser satisfeito. E Deus se preocupa com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o meu corpo, com a doença que eu vou desenvolver. Deus se preocupa com tudo. E por mais que você não se importe contigo, Deus se importa por você e por Ele. Ele te ama em dobro e se importa contigo em dobro. Quem está ligado? Por isso você vai ver na Bíblia Deus ensinando o que o homem deve comer, quando o homem deve descansar, como o homem deve proceder. Imagina só, Deus deu pão do céu para o homem. Uma outra coisa que Deus ensina, olha, você pega a medida certa, cada um no seu comer. Uns comeram mais e outros comeram menos. Você vai ver quando Jesus vai multiplicar os pães, pastora Ana, e Jesus manda sentar pessoas de 50, grupo de 100 e grupo de 50. Quem era o grupo de 100? Os magrinhos. Quem era o grupo de 50? Os gordinhos. Não vamos me chamar de gordofóbico não, tá, gente? Mas olhou a aparência e falou assim, não adianta eu pegar e botar 2 magrinhos que comem um pouquinho. Quem já dividiu um pacote de fandango com alguém? Que o cara tá toda hora assim, ó, enchendo mãozão e comendo. Tu queria comer um negócio com tranquilidade, pegando um devagarinho, assistindo o filme e a pessoa... Aí tu fala, não, calma aí, vão rachar no meio aqui, tu fica com a tua parte para cá. Eu vou ter que comer rápido, porque senão eu não como. E eu queria só comer devagar. Quem? Quem é que já botou um mousse na geladeira para comer mais tarde, quando foi lá não tinha? Sim ou não? Aí você é obrigado a comer sem vontade. Vou comer sem vontade, porque senão vamos comer. Deus, está vendo como que Deus educa? Aí você vem na igreja achando que Deus vai te ensinar. Oh, meu Deus, uma palavra de fogo, vai cair fogo não, vai cair educação alimentar. Aí, não é tremendo? Aí Deus, agora outra coisa que Deus ensina. Aí o povo juntou na gula, amanhã pode acontecer de não ter mais. Aí juntaram demais e no outro dia virou bicho. Aí Deus ensinou outra lição. Olha, se eu tenho comida fresquinha para você todo dia, por que você vai comer comida requentada amanhã? Se eu tenho algo novo, melhor para você. Eu sou um camarada que eu não gosto muito de lanche. Eu como de tudo, irmãos. Mas eu gosto mais de comida. Se você botar arroz, feijão e ovo para mim com a geminha mole, irmão, eu como a semana toda sem reclamar. E nem o ovo é uma coisa que eu não enjoo. Você pode colocar à vontade. Se tiver uma picanha para acompanhar, é melhor, mas... O ovo eu não ligo, é simples, mas um arroz fresquinho, não é, dona Liege? Não tem nada melhor, branquinho, fresquinho, tu derrama assim, não é bom? Agora tu pode comer uma picanha com arroz requentado, não é o mesmo sabor. Um arrozão desse tamanhozão aqui, ó, que um já alimenta. Não precisa de 2, não, um só, desse tamanho. Branco, aquela coisa esquisita, não é assim? Então, não é a quantidade, é a forma de fazer. Então, o que Deus diz? Olha, você vai pegar essa quantidade aqui, vai levar para a tua tenda, amanhã vai ter outro. Amanhã vai ter uma refeição nova dessa para você. Agora, outra coisa que Deus ensina, pastora Ana. Deus ensina caminho, fé e caminho de facilitação. Olha só, Deus não ensina caminho de facilitação. Ele abre caminhos, mas Ele não facilita o caminho. Ainda tem certas dificuldades no caminho. Ele diz assim, olha, vocês vão pegar a medida certa para cada um de vocês, só que uns vocês vão fazer cozido, outros vocês vão fazer assado, nunca ia pronto. A impressão que dá é que as pessoas botavam a cabeça para lá da tenda e diziam assim, está caindo do céu, hoje eu vou botar a cabeça lá de fora, que eu estou com preguiça de comer. O maná caía dentro da boca da pessoa, pronto para comer. A Bíblia diz que o maná, o orvalho denso de Israel, você lembra da passagem de Gideão, que o novelo de lã ficou cheio de água por causa do orvalho e em volta molhado? O orvalho em Israel é muito denso. Então Israel não chove muito. O que irriga as plantas, o que molha a terra, geralmente é o orvalho da madrugada. Porque é muito frio de madrugada, é calor demais durante o dia, mas é muito frio de madrugada. Então de manhã ficava a terra muito molhada, cheia de orvalho.
E quando o sol ia dissipando o orvalho, ia aparecendo as sementes do maná, que eram sementes de coentro. Quem já viu semente de coentro aqui, irmãos? A dificuldade até se você ver o coentro, quanto mais a semente dele. Né? Bem pequenininho. Só viu semente de coentro aqui quem já foi naquelas casas de ração para plantar e comprou a semente no potinho. Eu acredito que não é possível que tu pegou um coentro na mão e viu onde que está a semente disso aqui. É algo muito imperceptível. Mas eram como sementes de coentro, bem pequenininho. E tinha sabor de mel. E aí você pegava aquilo ali, uns amassavam, faziam bolo, outros faziam pão com sabor de mel. Mas tinha que ter um trabalho. Você não pegava direto para comer. Tinha que cozinhar. Deus dava comida do céu, mas tinha um preparo. Por quê? Deus não vai te dar tudo de mão beijada. Agora, sabe o que mais me impressiona? É que esse mesmo pão que eles queriam pegar em dobro no início, no momento da caminhada deles, eles chamaram esse pão de vil. Aviltaram o pão, chamam assim, estamos cansados desse pão vil. A Bíblia diz que quando o pão caiu pela primeira vez, eles se alegraram e começaram a gritar e se alegrar. Nossa, que pão maravilhoso, que pão maravilhoso, que pão maravilhoso. Nossa, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí depois eles pediram carne, aí Deus foi e mandou as cordonizas. Deus mandou as cordonizas não fugiam. Tenta pegar uma cordona na mão, não pega. Mas apareceu as cordões, eles começaram a comer carne também. Chegou uma hora e eles disseram assim, esse pão vil, não aguentamos mais esse pão vil. Antes o que você apreciava, hoje para você é vil. Hoje para você não serve mais. Então Deus ensina a gente valorizar aquilo que nos faz permanecer de pé. Segundo, Deus estava cuidando deles. Porque eles iam passar por uma cirurgia e não sabiam. Eles iam fazer uma cirurgia na glande do pênis, que é a chamada de circuncisão. Era uma fimose. E eles iam ter que se recuperar. Quem já fez um pré-operatório? Dependendo da cirurgia, o médico manda você ficar sem comer nada ou fazendo uma dieta, te interna uma semana antes para poder limpar o seu estômago de todas as toxinas, de tudo que tem nas paredes estomacal, fazer uma lavagem para que aquilo que está no teu estômago que tu comeu semana passada não comprometer o operatório, o pós-operatório. Então Deus faz o nome disso é nutrigenômica. Quando o médico se dá um alimento preparado antes da cirurgia. Deus ele fez uma nutrigenômica com o povo. Por quê? Na contagem de Deus, o povo ia comer o maná e dentro de um espaço de 1 mês e meio, mais ou menos, ele ia fazer aliança ali em Gilgal. E depois que fizesse a aliança, eles iam atravessar o Jordão. Então, sabendo que lá no deserto não tinha anti-inflamatório, eles poderiam comer uma carne de algum bicho estragada, podre, porque não tinham algo como conservar, eles não tinham acesso a sal para conservar uma carne, eles poderiam comer, passar mal, não teriam uma benzentacil, não teria alguma coisa para desinflamar o corpo, as pessoas poderiam morrer. Aliás, quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que no meio de 2 milhões de pessoas não tinha nenhum deficiente, nenhum doente. Deus preparou uma geração para atravessar o deserto. Leia essa passagem. Não tinha, no meio de uma cidade com, imagina, Nova Iguaçu tem 1 milhão de habitantes. Uma cidade com 2 milhões de habitantes, não tinha um deficiente, não tinha nenhum doente. E os idosos, nenhum deles eram decrépitos. Todos eles tinham saúde para caminhar. Porque Deus jamais daria um roteiro para uma pessoa que ela não seria capaz de atravessar. Deus jamais daria uma promessa que você não seria capaz de acessar. Mas quando Deus deu a comida para eles comerem no deserto, o Deus que é comprometido com a aliança é comprometido com o que te dá para comer. Porque Ele sabe muito bem, o que você comer vai comprometer a sua aliança. É o que você come hoje que vai comprometer a tua aliança de amanhã. E aí a culpa é da operação. Não, a culpa é o que você comeu antes da operação ou depois da aliança, ou depois da operação. Se eu te dei uma comida preparada para você ter uma boa alimentação, para não inflamar a tua operação, a tua aliança que você fez, depois da aliança, você vai decidir o que você quer comer.
Outra coisa importante é que Deus não queria que eles entrassem na na terra prometida, nem com comida do Egito no estômago. Você sabia que um adulto de 45 anos a 60 anos de idade, ele contém pelo menos 3 quilos de carne nas suas paredes estomacais? De resíduo de carne que vai passando, vai passando, vai passando. Vai passando, vai passando. Olha para o teu irmão e diga assim: ê, carnudo. Está vendo isso aqui, ó? É carne. Amém? Então assim, você vai... Agora imagina o resíduo. Vai ficando. E Deus diz assim, ó, eu vou fazer um tratamento em você. De maneira... Aí está olhando para o irmão magrinho e fala assim: isso, está comendo ovo só, hein? Aí o outro olha e fala assim: rapaz, está comendo muita carne, hein? Segundo o presidente da República, diz que a comida do Brasil está acabando porque tem gente comendo demais, está faltando para o outro. Essa economia, essa conta fecha, né? A questão não é essa, né? A questão é que cada um tem o seu comer, cada um é responsável pelo seu proceder. Cada um sabe consumir aquilo que vai lhe fazer bem, do céu. E aí o problema é que, se eu ajusto a minha vida aos padrões do Senhor hoje, eu não me preocupo com o que eu vou viver amanhã. Se uma pessoa ama a esposa hoje, ele não tem que se preocupar em perder ela amanhã. O marido que... As pessoas que vão de igreja em igreja procurando revelação, para saber se o marido que ela tem hoje vai permanecer casado durante 20 anos para ela, é a mesma pessoa que não bota uma comida para o marido, que não lava uma roupa. Então ela faz tudo errado, e ela agora ela quer que ouvir de Deus, se o marido dela vai continuar com ela, apesar dela ser negligente. O mesmo marido que quer saber uma revelação de Deus, eis que eu te digo, vejo que você e sua esposa vão envelhecer. Esse mesmo marido é um que não dá um presente, é um que não dá uma rosa, um diz que não trata com carinho. E ele faz tudo errado, e ele quer ter a certeza de que o casamento dele vai durar, apesar dele fazer tudo errado. Então, ele tem uma ansiedade com amanhã, porque o futuro dele é incerto, porque ele está fazendo tudo errado no presente. Agora, uma pessoa, pode, apóstolo, uma pessoa fazer tudo certo no presente e ainda assim colher alguma coisa errada no futuro? Sim, mas no futuro, mas o seu presente, ele tem paz. Ele tem paz. Pode ser que alguma coisa aconteça de errado no futuro dele, mas o futuro dele vai ser um dia errado e toda uma vida vivendo paz. Agora você faz uma coisa errada e vive uma vida toda de tormento, com uma insegurança. Surpresas nós temos, mas fazer o que é o certo e viver o que Deus estava ensinando o povo. Pega uma porção de hoje e tem sabor de mel, não é tremendo? João Batista comia mel no deserto. E aí você vai ver o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 146, ele diz, não sei se é o Salmo 146, não estava aqui no script, mas eu posso passar para vocês depois, não sou computador. Mas o texto diz que as tuas palavras para mim são como mel, Senhor. Davi, o salmista, chama a palavra do Senhor, compara a palavra do Senhor como mel. João Batista como mel no deserto. E Deus dá mel. Na verdade, o que Deus estava querendo é que o povo já se acostumasse com a palavra de Deus antes mesmo deles chegarem na terra prometida. Porque se eles se aperfeiçoassem a palavra de Deus que ia levar eles até a promessa, também ia ajudar eles a permanecer na promessa. Muitas coisas nós não podemos esquecer de uma coisa. O que, apóstolo? Que o meu amanhã, o meu hoje, já foi o meu ontem. O meu hoje já foi a minha semana passada. A graduação, por exemplo, que você concluiu hoje, foi o teu sonho de 2 anos atrás. Que você sonhou tanto, que te perdia a noite de sono, que fazia você falar: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? A unção que você tem hoje era o teu sonho de quando você se converteu. O casamento que você tem hoje é o teu sonho de infância. O filho que você tem hoje é o teu sonho, é o sonho de todo estéril. O teu sonho, quando você brincava de boneca quando tu era criança.
Mas nós podemos amaldiçoar filho, amaldiçoar marido, amaldiçoar até o pão que Deus dá, se a gente não valoriza o nosso presente e quem a gente era 10 anos atrás, há 5 anos, há 3 anos. O que era bom, que eu queria comer até o dobro, meu Deus, eu quero o dobro! Hoje, ai que nojo, não dá pra mim não, muito difícil isso aí, tá muito ruim, não quero comer mais isso não. Tem que mudar esse tempero aí, tem que dar uma mudada aí. Ah, tem gosto de mel. O que Deus quer é que nós possamos viver o agora. Porque a ansiedade, eu estou falando para uma pessoa, quem está falando para você é uma das pessoas mais ansiosas da face da terra. Eu sou uma das pessoas mais ansiosas da face da terra. Não julgo eu ter alcançado isso como excelência, mas sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou igual uma criança que se alguém me prometer algo amanhã, eu nem durmo hoje direito. Mas Deus tem me abençoado e tornado a ansiedade que eu tenho em algo de expectativa, algo que não tem me causado danos. Eu não sou ansioso concernente a preocupações sobre o meu futuro. Isso eu já aprendi a lidar com maturidade e hoje eu confio tanto em Deus que eu não sou ansioso com coisas que preocupam, eu sou ansioso com coisas boas. Quando, por exemplo, está para chegar um congresso, eu fico ansioso, eu nem durmo direito. Isso me leva a orar de madrugada, que eu perco o sono pensando, como é que vai ser? Vai ser assim? Vai ser assim? Vai ser assim? E eu começo a orar para ser desse jeito, para ser... Então, a ansiedade hoje virou um árbitro. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a paz do Senhor, não andeis ansiosos em nada, com coisa alguma. E aí ele continua dizendo, que a paz do Senhor seja um árbitro dentro de vós. Seja alguém que está ditando como vai ser a qualidade de vida. Então não tem problema de a gente ser ansioso. Mas a Bíblia diz que não tem que ser ansioso por coisa alguma. Então por que Ele não tirou esse sentimento de ansiedade de nós? Se todos os sentimentos, tudo que está em nós nascemos com esse temperamento, preocupação ou ansiedade. Ele não disse que eu não tenho que ter. Ele disse que aquilo ali não pode ser meu dono. Não pode ser o meu Senhor. Eu não posso ter uma ansiedade tão exacerbada ao ponto de eu não querer dar um abraço na minha esposa hoje, porque amanhã eu estou preocupado de ela me trair. Eu não posso ter uma ansiedade tão exacerbada ao ponto de eu não querer hoje passear com meu filho, porque eu estou com medo de semana que vem não ter dinheiro para comprar carne. Eu não tenho que ter uma ansiedade que paralisa o meu presente. Aliás, a depressão, ela é excesso de passado no meu presente. A ansiedade é excesso de futuro no meu presente. Então você tem que ter uma vida equilibrada. Por isso que o nome presente é um presente. Deus te deu um presente. E quando eu vivo na presença do Senhor, por que o maná não estragava? Porque o maná, ele vinha do céu e ele tinha um tempo. Qual é o tempo? O tempo de Deus, o Kairos. E na presença de Deus, nada tem validade. Grave essa passagem, grave essa palavra. Na presença de Deus, nada tem validade. Quem pode repetir comigo? Na presença de Deus, nada tem validade. O mesmo maná que estava estragando fora da tenda, no outro dia amanhecia podre, Moisés pegou um punhado daquele maná, colocou dentro da arca e o maná não estragou. Porque na presença de Deus não tem validade. Porque a presença de Deus é atemporal, transcende o tempo, transcende a temporalidade. E como Deus não está no tempo cronos, Ele transcende a lei da física, tudo, a biologia, tudo. Então na presença de Deus não tem tempo, se não tem tempo, não tem validade. Olha, esse pão, eu fui comprar pão outro dia com o Jorge Lucas, aí eu falei, Jorge Lucas, procura a validade. Ele procurou o pão para lá e para cá e não achou a validade. Eu falei assim, tem que achar a validade, porque o pão, a validade dele é no máximo 6 dias, 10 dias. Esse pão de forma que vem com bastante conservante, né? Um outro pão dura bem menos. Eu falei assim, vê aí de novo, aí achamos um, dia 25 de junho. Aí ele pegou um outro dia 17. Falei assim, então a gente pega 2 desse aqui lá em casa, uma coisa dura um dia só mesmo. Se a gente pega esse aqui, a gente come do dia 17 e o dia 25 por último. Eu falei assim, não, procura tudo dia 25, porque ninguém lá em casa, antes de assar o pão, vai procurar a validade. Vai comer o do dia 25 e vai deixar o do dia 27 para comer no dia 25.
E eu tenho muito tempo para poder ficar vendo, não, esse aqui, olha aqui, não. Então, procura tudo de 25. Agora, se todo dia fosse dia 11, amanhã fosse 11, e outro dia fosse 11, esse pão ia vencer algum dia? Não, ele não ia vencer. Por isso que na presença de Deus, nada tem validade. Se você bota teu casamento na presença de Deus, teu casamento não tem validade. Se não tem validade, irmãos, ele não tem prazo de validade, ele nunca vai acabar. A tua prosperidade, tudo, e principalmente a tua salvação eterna. Amém? Quantos querem ser um manar de Deus na presença dEle eternamente? Glória a Deus. Só, irmãos, quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, só quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor e diante da vontade do Senhor, é que a nossa vida espiritual não tem prazo de validade, a nosso casamento não tem prazo de validade, a nossa alegria no Senhor não tem prazo de validade, nosso regozijo não tem prazo de validade. Eu tive que, juntamente com o Espírito Santo de Deus, com muita sabedoria e apanhando demais, eu tive que aprender como lidar com as ansiedades. E aprender, esperar com muita ansiedade, não ansioso, né? Por coisas boas, e não deixar a ansiedade trabalhar na mesma intensidade que eu espero coisas boas, coisas ruins. Então você vai aprendendo a equilibrar isso, e você anda na presença do Senhor, e você tem paz na presença do Senhor. É algo que tem que ser decidido aqui dentro de nós. Como o apóstolo Paulo disse, a paz de Deus tem que ser um árbitro dentro de nós. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Agora olha só que tremendo. Gente, isso aqui é tremendo. Outro dia eu fui na casa da minha mãe, e aí, minha mãe já tem 73 anos de idade, eu estava cheio de coisa para resolver, mas ao mesmo tempo eu estava com vontade de dar um abraço à minha mãe, de dar um beijo nela. E aí eu montei na moto e fui para ver minha mãe. Só que eu levei um monte de situação na minha cabeça, um monte de coisa na minha cabeça, de discipulado, de conta da igreja, um monte de coisa na minha cabeça ali. Não é por uma preocupação, mas eu tinha que fazer conta. Todo dia eu faço algum pagamento, faço alguma coisa, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa. E eu estava ali querendo organizar minha mente, era logo de manhã. E aí minha mãe estava ali na mesa, querendo que me ver, às vezes às vezes eu vou 2 vezes por semana ver minha mãe, às vezes eu fico 10 dias sem ver. Às vezes eu fico 15 dias sem ver, às vezes eu vou 3, 5 vezes na semana. Mas é muito relativo. E aí minha mãe estava ali, me deu um abraço, e eu dei um abraço à minha mãe. E quando eu estava abraçando a minha mãe, pastor Elcio, estava pensando no que eu tinha que resolver. E quando eu acabei de abraçar minha mãe, eu sentei na cadeira assim, no canto assim na mesa, e fiquei mexendo no celular, resolvendo algumas coisas. Daqui a pouco eu fechei o celular e falava assim, não, estou aqui com a minha mãe, vou desligar o celular. Deixei o celular e dei atenção à minha mãe. Aí as contas saiu do celular e veio para minha cabeça de novo. E aí quando eu me toquei, eu estava na hora de ir embora, eu fui e voltei. Eu fui e voltei e dei um abraço nela. Aí eu apertei ela, eu abracei, fiquei apertando o braço dela, fiquei apertando o rosto dela. Eu falei, isso não é certo, sabe por quê? Ela está totalmente inteira ali me abraçando, está tão presente e eu não estou presente. Porque eu tenho muito futuro e ela não tem tanto futuro. Ela está vendo essa pregação. Eu sei que ela que minha mãe vive há 200 anos. Ninguém quer perder a mãe, né, irmão? Mãe é uma coisa que a gente não bota nem na nossa cabeça, na nossa lista de que um dia vai perder. Você bota assim, ó, perder mãe está fora de cogitação. Se não bota na nossa lista, mas a gente perde, né? A gente semeia, né? A verdade é que ali naquela hora ali, eu percebi, eu tenho muito futuro e ela tem pouco. Por isso ela está aqui no presente e eu estou no futuro. Só que a gente não sabe quem tem mais ou quem tem menos. Quando aquela equipe do São Caetano foi disputar a final do campeonato da Sul-Americana lá na Colômbia, eles contavam com tudo, menos que o avião fosse cair.
Embora diante de uma euforia, de uma grande conquista, diante de uma euforia, de uma possibilidade de uma grande conquista, ou de elogios, de novos contratos, se a gente ganhar esse campeonato, eu vou ter contrato com Flamengo, sei lá, com Vasco, com Fluminense, com não sei mais o quem. Não, com o Vasco não, é melhor ficar no São Caetano. Mas não... Brincadeira, só falei isso porque o Bruno está aqui. Aí, poderia ser... Então, agora você imagina comigo. Eles poderiam estar eufóricos. Eles poderiam ter saído de casa sem dar um beijo na mãe ou na esposa. Saído correndo. Eu não estou falando que a gente tem que premeditar ou viver como se fosse acontecer uma catástrofe o tempo todo. E nem ficar vivendo como se estivesse no corredor da morte, vendo, será que hoje é o dia que eu vou morrer? Imagina eu acordar assim, será que hoje é o dia que eu vou morrer, irmão? Isso vai virar um apavoro. Quem está entendendo? Não se trata disso. Mas não é pensar no ego que pode me acontecer de ruim naquele dia. Mas é o quão bom aquele dia pode ser bom para mim. Como eu posso acordar de manhã lendo um salmo, estudando a palavra do Senhor, orando e tornando a minha vida. Eu acordo de madrugada. Outro dia eu acordei de madrugada, fiquei olhando para a apóstola deitada aqui assim, essa cabecinha pequenininha. Aí eu fiquei assim, falei, gente, ela é pequenininha, gente, ela precisa de mim. Estou falando sério. Aí eu fiquei assim, passando a mão na cabeça dela, fiquei fazendo carinho na cabeça dela. Quando eu percebi que ela estava acordada, ela ficou fazendo carinho na minha barriga aqui assim. Aí eu fiquei fazendo carinho na cabeça dela. Mas, irmão, eu fiquei quase umas meia hora fazendo carinho, cafuné na cabeça dela de madrugada, perdi o sono. Aí dava um beijo na testa dela, fazia carinho. No outro dia, falei assim, gostou do carinho? Que carinho? Disse, que isso? Estava até fazendo carinho, estava no automático, eu estava fazendo carinho aqui, igual o filhote de periquito. Eu fazendo carinho aqui nela, ela fazendo aqui carinho. Aí eu falei assim, tá de brincadeira, tu não lembra mesmo? Não, você não lembra não. Eu falei assim, mas o importante é que eu lembro. O importante é que eu estava vivendo aquele momento, eu estava olhando para minha esposa, eu estava pensando, ela está aqui do meu lado. E ela vai envelhecer do meu lado. Não foi, mozão? Hoje de manhã eu botei ela no colo, sentado no colo no sofá, botei ela sentada no colo, a Sofia olhou e fez... Peguei ela no colo assim, me botei ela assim, senta aqui. A Sofia ficou tipo assim, ué? Bebê aqui sou eu. A questão é que, quanto tempo nós podemos perder pensando no que nós poderíamos ter feito e não fizemos? A vida é tudo aquilo que nós deixamos de lado para correr atrás da vida. Deixamos filho, deixamos família, deixamos tudo. Por causa de ansiedade do futuro, deixamos pessoas que nós amamos de verdade, pessoas que se preocupam conosco. Às vezes ferimos pessoas, ferimos pais, ferimos a mãe, somos prepotentes, ferimos as pessoas que nos amam, magoamos pessoas, porque queremos correr atrás de um futuro que vai chegar até nós. Eu não preciso correr atrás dele. Eu só preciso esperar ele chegar. A história daquele bêbado que estava no ponto de ônibus e perguntou para o camarada assim: ei, meu irmão, não sei nem imitar bêbado mais, graças a Deus. É verdade que o mundo gira? O cara falou assim, então vou esperar minha casa passar. Para que ele vai pegar o ônibus, né? Vou esperar minha casa passar, o mundo gira. Para que eu vou, irmãos, correr atrás de algo que vai vir até mim? Quem está entendendo? A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 28, que as bênçãos do Senhor viriam atrás de nós e nos alcançaria. Ele disse, bendito serás na cidade, na fazenda, o fruto da tua amassadeira. Bendito ao entrar, bendito ao sair. E as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Sabe o que é isso? Você vai estar andando rápido e a bênção vai estar rápido. E ela vai... E, irmão, tu não vai conseguir correr mais rápido do que a bênção, porque a Bíblia diz que a bênção vai te alcançar. Então, eu não tenho que ter uma vida devagar demais, pensando, vou andar devagar para ver se a bênção me alcança. Eu vou correr atrás da bênção, tu pode até desencontrar dela. Eu vou andar rápido para ver se eu pego a bênção mais rápido. Se eu andar rápido demais, a bênção não vai me alcançar. Tu anda no tempo de Deus e a bênção vai te alcançar.
Você vai ter uma vida bem-sucedida, ministério bem-sucedido, família bem-sucedida, mas você tem que conservar a sua vida na presença do Senhor, para que nada na sua vida tenha validade. Porque quando a bênção alcançar, pode ser que você já esteja em estado de putrefação, por estar fora da presença do Senhor. Talvez você já esteja fora da validade. E aí Deus vai te dar uma bênção. É como se Deus tivesse de comer e você não tivesse boca. Ele tivesse algo de manusear e você não tivesse mão. Ele tivesse um sapato novo e você não tivesse pé. Não adianta você receber algo se você não está estruturado para receber aquilo. Então você tem que começar na presença do Senhor e continuar na presença do Senhor. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Então, sabe qual é o melhor? Outro dia o pastor Elcio estava brincando, eu estava conversando com o pastor Elcio, sabe qual é o melhor? O melhor carro é o carro zero. A melhor marca de carro é carro zero, não foi, pastor Elcio? Porque carro zero não quebra. Irmãos, quando eu passar raiva é carro velho. A gente agradece a Deus por tudo que Deus nos deu pra gente, né? Mas é muito ruim quando a gente vai para uma praia e tem que passar o dia inteiro no acostamento com o marido futucando, a esposa futucando um fusível, e você lá querendo, só queria ir para a praia. Só isso que eu queria. Eu não queria ficar no acostamento o dia inteiro ali me futucando o carro. É só isso que eu queria, né? Aí as crianças preparam a marmita, bolsão desse tamanho, um cooler desse tamanho, cheio de suco de limão, e vai, prepara o lanche, as crianças todas animadas, já com a boinha de patinha e tudo. Aí a criança tem, aí tá lá na Avenida Brasil, carro, liga pro Luciano. Luciano tá amarrado, tá fazendo churrasco aqui em casa domingo. Dá não. Aí, as crianças olham, pai, a gente vai para a praia. Não, o carro quebrou. Mas eu não quero saber se o carro quebrou, eu só queria ir para a praia. Aí eu fui e falei com o pastor Elcio, a gente agradece a Deus por tudo, né? Mas não está nos nossos planos que algo ruim vai acontecer. Não é? Quantos obstáculos a gente enfrenta para poder chegar numa praia? O carro que Deus permitiu que não quebrasse, para não frustrar a tua alegria, já é uma vitória. Aí chega na praia, passa aquele cara vendendo camarão. Ó o camarão, quanto tá? R$400. Não sei o que camarão é esse? Esse camarão é da onde? Tu comprou aonde? Lá no Jeremias? Lá na Gláucia? Esse camarão? Lá o preço é bom, não é esse preço todo. Lá tem aqueles cinza assim, igual um pitu, ó, baratinho. Comprou lá para vender por 10 mil lá em Copacabana. Fecha a peixaria e vai vender camarão na praia. É ou não é? Aí o camarada... Aí você olha pro lanche que a sua mãe fez ali, com todo carinho, e fala assim, eu queria era camarão. Aí tu come o camarão, piriri, as perninhas do camarão, ó, e você correndo para aquele botequim lá. Meu Deus do céu, vai. É ou não é? Igual desespero. Aí igual entrou em desespero. Ué, você comesse o patê da tua mãe, o maná da tua mãe, mas tu preferiu o camarão caro da praia. A gente nunca está satisfeito com nada. Na verdade, a gente quer coisas que nos prejudiquem. Quem está ligado? Outro dia eu estava no centro de Nova Iguaçu com a apóstola, e eu fiquei procurando um lugar para urinar e não achava, e foi me dando uma agonia. Meu Deus do céu. E aí nessas horas a gente fala, Senhor, fecha todos os botequins, fecha em nome de Jesus. Quando aperta a gente fala assim, onde tem um botequim por aqui? Que é o único lugar que tem um lugar para a gente... O único lugar que a gente tem para urinar é o botequim, não é? Aquela loja chique, o pessoal deixa tu fazer nas calças. Assim, onde tem um botequim por aqui, Senhor? Cancela aquela oração que eu fiz, não fecha, não deixa só um aberto. A ansiedade. Olha, teu irmão, diga, não fique ansioso por nada. Diga, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Quem pode dar sorte de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Agora abre em João capítulo 6, versículo 22. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades,
perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que lhe enviou. Nessa mesma passagem bíblica, Jesus, quando ele diz assim: vocês não estão me buscando porque vocês viram um milagre, mas porque eu dei pão para vocês comerem. Vocês comeram o pão. E aí, se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão ver uma discussão dos discípulos, dizendo o seguinte: olha, mas o Senhor, Moisés deu pão do céu para nós. Você é um profeta? E aí Jesus disse: olha, Moisés não deu. Que isso, obrigado. Centralizador. Isso é perfeição. Olha, veio aqui só para poder pegar o copo e botar aqui. Esse é meu filhão. Uma salva de palmas para a vida dele. Isso tudo para dizer que Jesus é o centro. Glória a Deus. Gente, vamos lá. Meu filho. Deus está levantando uma geração de príncipe aí, sedento, apaixonado por Jesus, querendo servir o Senhor com excelência. É ou não é? E eu estou vendo que depois do puxão de orelha, os príncipes já estão tudo alinhados, ó. Glória a Deus, aleluia. Passei ali na frente, ali não tinha ninguém com a camisa, todo mundo alinhado. Falei assim, ó, que o puxão de orelha não faz, né? Glória a Deus, vamos lá. E aí, eles vieram dizer o seguinte: olha, eles queriam pressionar Jesus dá pão todo dia para eles, quando Jesus multiplicou os pães. Eles queriam todo dia. E aí Jesus, ele disse o seguinte: olha, vocês estão me buscando por causa de pão. Aí eles compararam Jesus com Moisés. Jesus disse: não foi Moisés que deu pão para vocês, foi meu pai que deu. Mas os teus antepassados comeram daquele pão e morreram no deserto. Mas eu sou o pão. Eu sou a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Aquele que come desse pão viverá eternamente. E aí a hora que os caras começaram a abandonar Jesus, né? Nesse discurso que eles falaram, duro esse discurso. Jesus disse: quem não comer da minha carne e não comer do meu sangue não faz parte comigo. Eles abandonaram Jesus. Foi ali que os discípulos ficaram. E Jesus perguntou: vocês também não vão? E eles disseram: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte. Pedro disse isso. É como se ele estivesse dizendo: sabe, Senhor, as palavras que o Senhor fala hoje nos geram uma expectativa muito boa e nos geram um peso de eternidade. Tira nossas preocupações. Eu sei que esses homens ali, eles estão preocupados só com o dia de hoje. Eles estão preocupados só em que eles vão comer, se eles vão comer alguma coisa de amanhã. Mas nós já entendemos que o Senhor é muito mais do que um pão de hoje. Que o Senhor está nos garantindo uma vida melhor. Nós temos te conhecido. Nós estamos sabendo que o Senhor é o pão da vida. Tu és o Deus Santo. Então, quando nós caminhamos com Jesus, a nossa perspectiva que nós criamos nele é o entendimento que nós temos dele agora. A confiança que nós temos nele é a perspectiva que nós geramos dentro do que nós conhecemos dele. E aí, Jesus, pastor Ana, eu quero fechar essa pregação aqui. Pastor Tiago, pode subir? O pessoal do louvor. Sabe o que me impressiona? É que Jesus era o Filho único de Deus, Filho unigênito de Deus. Mas aí a Bíblia diz que ele veio nessa terra e ele disse: Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus disse: orai assim: Pai nosso que está no céu. Sabe o que é interessante? É que ele não diz o meu Pai que está no céu, ele diz o Pai nosso. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele chamou o pão também de nosso.
Ele disse que o Pai era nosso e que o pão também é nosso. Ele não colocou na terceira pessoa, ele não colocou na primeira pessoa, colocou na quarta. Ele disse: é nosso, é nosso. O Deus, o Pai, não era só meu mais, Ele é meu e é teu também. O pão não é só meu, só eu partilhava da mesa do Pai, só eu partilhava da comunhão com o Pai, mas agora eu estou permitindo vocês também participarem desse privilégio. Sabe, para que você vai andar ansioso? Para que você vai andar pensando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã? Veja os lírios do campo, como eles crescem. É a pretinha. Vou fazer de conta, vai lá, vou fazer de conta que eu estou indo para lá. Minha pretinha. Agora você imagina comigo, gente. Por que você vai tirar a paz? Por que a maioria dos casamentos acabam? Porque a pessoa está preocupada com a dívida que vai vir daqui um mês e não tem um relacionamento bom com a família agora. Irmão, você vai morrer, vai ficar tudo aí. Mas curte teus filhos, dá um abraço na tua filha, na tua esposa. Entra no Kairos. Sabe o que é entrar no Kairos? Acorda de madrugada para fazer um carinho na tua esposa. Vai que ela desperta. Não é isso, o negócio fica melhor ainda. Pode ser que ela nem lembre que você fez o carinho. Mas a verdade é que você está vivendo aquele momento ali. Você está dizendo: olha, é único. É único. Sabe o que é único? A Ju está lá em casa, né, trabalhando, aí ela faz um café para mim, né, Ju? Quando ela faz o café, obrigado, filho, não é assim? Aí se ela faz qualquer coisa para mim, obrigado, filho. Quantos obrigados eu te dou por dia? Você conta? Mas da manhã até a hora que eu deito eu falo obrigado, né? Obrigado, filho, obrigado, obrigado. De tarde, obrigado. De manhã, obrigado. Você chegou lá de tarde, na hora do almoço, qualquer coisa, obrigado. Sabe por quê? Porque eu estou comendo uma comida agora. Eu estou comendo alguma coisa que a pessoa preparou ali na hora para mim. Eu vou agradecer, porque amanhã eu posso não ter o privilégio de agradecer. E eu agradeço. Eu sempre procuro estar feliz. O meu sogro chega lá em casa, eu faço um monte de música com o meu sogro. Toda hora eu faço uma música diferente para ele. Ele fica só rindo. Ele dá a risada dele. Eu desço já a escada. Ele está lá embaixo. Quando ele está lá embaixo, ele está na casa dele. Quando ele está lá embaixo, eu escuto a voz dele. Eu já desço a escada cantando Bojode, eu chamo de Bojode. E eu começo a cantar uma música e canto um hino, invento um hino e introduzo a música dele, ele fica rindo. Aí ele fala: quer um café? Aí vai lá, faz um café para eu falo assim: que isso, cafezinho do meu sogro. E vai lá e faz aquele cafezinho, a gente toma um café. Vai chegar um dia que eu não vou ter mais o meu sogro. Eu vou sentir falta. Vai chegar um dia que a gente vai sentir falta das pessoas que a gente ama. Então a gente agradece, a gente dá um abraço, a gente canta, cria um ambiente bom. Eu canto música o dia inteiro, eu fico brincando, nem cantar eu não sei, eu canto, eu brinco com meus filhos, eu até irrito. Mas eu brinco com a Ana Patrícia, ela se irrita comigo. Eu brinco com o Jorge Lucas o tempo todo, eu estou brincando. Eu vejo o Jackson toda hora, eu falo, Quinquinho, eu brinco toda hora com o Jackson, estou sempre com uma brincadeira. Sabe por quê? Eu quero deixar uma marca, onde eu chegar, as pessoas veem assim, o ambiente que o apóstolo estava era feliz. Não tinha ambiente de murmuração, não tinha ambiente de reclamação. Como é bom a gente deixar uma marca, um abraço. A gente está no tempo do Kairos. A gente eternizar cada momento, cada abraço, cada momento, cada culto. Cada dia que eu tenho o privilégio de levantar minha mão e adorar o Senhor. E dizer, eu estou aqui na igreja hoje, eu poderia estar no hospital internado, eu poderia, sei lá, estar em algum lugar, mas eu estou aqui, como diz essa música, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu não vou cantar não, para não estragar o culto, porque... Mas vamos nos colocar em pé. A presença do Senhor, é na presença do Senhor
que nós devemos estar. E na presença do Senhor nada perde a validade. O respeito do esposo com a esposa, do filho com o pai. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Um dia você vai embora. Um dia você vai. Por enquanto você está aqui. Mas como você vai ser lembrado? Como você vai marcar a vida das pessoas? Como que as pessoas vão lembrar de você? A pessoa que só reclamava de tudo, que só murmurava de tudo, que só fazia um monte de coisa? Uma pessoa que, cara, que se importava. Um dia você vai olhar e vai dizer: caraca, queria o apóstolo aqui para me dar uns puxão de orelha. E nem adianta para eu ressuscitar, irmão, que eu vou estar com Jesus lá. Eu falo assim: Jesus, tem um contrato, nada de ressuscitar. Depois que eu estiver aqui, eu não quero, primeiro que eu não quero morrer 2 vezes. Me deixa quieto lá. Mas como eu vou ser lembrado? Como você vai ser lembrado? O que valeu a pena na sua vida? Você está ansioso com o quê? Você está saudável aí, está com a sua esposa do lado, está com o seu filho do lado, está ansioso com o quê? É só cultivar o que você já tem e esperar o dia da sua morte, em que o Senhor vai te levar para o seu reino eterno, e ali não vai ter validade nunca, eterna, e nem vai valer um esforço teu, porque ali você vai estar debaixo do governo eterno de Deus. Pode apagar as luzes, o louvor vai tocar essa canção. Essa música que você estava cantando mais cedo, que me atraiu, isso? Me atraiu? Isso, que é isso? Eu gostaria que nesse momento, você, quando esse louvor estivesse cantando, você olhasse o que é a prioridade. Eu acho que quando Moisés viu aquela sarça ardente, a vida dele parou por um instante, passou um filme na cabeça dele. O tempo que ele estava no Egito, o tempo que ele estava como príncipe do Egito, o tempo que ele estava como peregrino na Midian. Passou um filme na cabeça dele quando ele estava ali na presença de Deus. Era um tempo estático, um tempo que ele não queria parar. Eu acredito que toda vez que ele pensava em desistir, toda vez que ele pensava em desistir do ministério dele, ele lembrava daquela sarça ardente, daquele ambiente que atraiu ele. Ele pensava: um dia aquela voz falou e me chamou. Eu não posso desistir do Deus que me chamou. Eu não posso me desistir do chamado que Deus me vocacionou. Em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a chama pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a chama pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, que um dia com Você que está aqui nessa noite, que precisa entregar a tua vida novamente na mão do Senhor Jesus, vem aqui na frente, entrega o teu caminho na mão dele. Porque se você entregar a tua vida na mão do Senhor Jesus, a tua vida, o teu casamento, a tua finança, tudo que o Senhor te confiou nessa terra não terá mais prazo de validade. Vem hoje e escreve hoje uma nova história na sua vida, através da palavra, através da rendição ao Senhor Jesus. Dá tempo de você vir aqui na frente e se render. Vir aqui na frente e entregar o teu caminho nas mãos do Senhor Jesus e falar: Jesus, sabe por que meu casamento está mal? Sabe por que a minha finança está mal? Porque um dia eu saí da tua presença e meu casamento teve prazo de validade, mas hoje o Senhor está restaurando, está revalidando. Hoje o Senhor está fazendo uma obra nova. Hoje o Senhor está fazendo algo novo. que um dia com tua glória vale mais que 1000.
as coisas da sua vida. Se renda para Ele, e o Senhor vai mudar a tua história, a tua família, a tua casa. Ele vai mudar tudo. Ele vai restaurar, vai curar, vai salvar. Ele vai prosperar. O Senhor tem uma vida para você nessa terra. E Ele quer que você viva ela com intensidade, com fome, com sede, com vontade. O Senhor tem propósito na tua vida. E o Senhor está te chamando. Ei, volta ao propósito. Ei, coloca a tua vida diante do Senhor. E hoje o Senhor quer arrancar a ansiedade de dentro de você. Deus quer arrancar a ansiedade. Deus quer arrancar a preocupação. Ele está dizendo: eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou cuidar de tudo. Somente entrega a tua vida aos meus cuidados, e eu vou mudar a tua história. Pode vir aqui na frente. Entrega, 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 entrega. Porque hoje a sarça está te atraindo. Hoje a glória te está atraindo. Está te atraindo para o propósito novamente. Está te atraindo para uma chama queimar no teu coração novamente. Vale mais que 1000, Senhor. O Senhor te chama novamente para a presença dEle. O Senhor te chama para acordar de madrugada novamente e buscar Ele. O Senhor te chama para ser um líder de célula novamente. O Senhor te chama para fluir na presença dEle. O Senhor te chama para ser aquele homem, aquela mulher que era antes. O Senhor te chama hoje. A sarça ainda continua ardendo. Começa a se sentir atraído por essa sarça. O poder e a glória de Deus estão revalidando a tua vida, revalidando o teu chamado, revalidando a tua história. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Se
Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, arranca de nós toda ansiedade negativa que nos faz perder o nosso presente, que venha nos afastar das pessoas que nós amamos verdadeiramente, que venha criar um abismo, Senhor, entre nós. Toda ansiedade que nos afasta do Senhor, que nos impede de orar, que nos impede de ler a Bíblia, inquietações, pensamentos, síndrome de pensamento acelerado, Pai querido, situações que nos atribulam, nos livra, nos dê paz, nos dê tranquilidade, Senhor, para te buscar, para sentar ao teu colo, para estar no relacionamento contigo, para ter um relacionamento de paz e de tranquilidade com o Senhor, e que o teu povo possa voltar para casa hoje, Senhor, com muita paz e muita presença do Senhor dentro da sua casa, que o teu povo possa voltar para casa hoje, cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, que o Senhor venha realizar os sonhos dos teus filhos, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha realizar os sonhos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar casa, família, casamento, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, e que eles venham frutificar na tua presença, e que nada venha ter validade na vida dele. A única coisa que venha ter validade na vida dele, Senhor, é o pecado, é a falta de perdão, e o restante, Senhor, que o Senhor venha revalidar, que o Senhor venha convalidar, que o Senhor venha colocar diante da tua presença, e venha potencializar a multiplicação, a bênção, a paz e a alegria, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e eternamente. Aquele que toma posse diz: abrace teu irmão e vá com Deus. Atenção, Magrocela, filhas de Jerusalém.